dia. Bom dia, Muriel. Bom dia, fazedores de cultura. Eu sou Tata Cajabungo, sou do Ponto de Cultura SESCA, Centro Espírita Sete Cruzes das Almas, o primeiro certificado pelo MINC no município de Piraquara. Chegou a vez do Paraná e é com grande prazer que damos início ao seminário Escutatória do MINC, que vem rodando o Brasil com um momento destinado às culturas tradicionais e populares. Muito bem, Tata. Importante mesmo. Hoje a gente vai ter aqui conosco o Tião, nosso querido diretor do MINC, das culturas tradicionais, que vai conversar conosco sobre tudo que vem acontecendo de novo dentro do universo tradicional, dentro do universo da cultura no Brasil inteiro. É com uma jornada que já se estende, né, Tião, pelo Brasil inteiro, então agora fomos contemplados. E para que tenhamos, assim, um start na nossa programação, Tata, o que a gente faz? Eu vou abrir meu jogo, 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 peço licença pra Xangô e pra mãe Iemanjá, peço licença pra Xangô e a mãe Iemanjá, salve. Salve o jogo. Salve todas as vertentes de cultura tradicional e popular desse Brasil. E eu vou abrir esse meu jongo, né, com a licença dos meus ancestrais, dos que vieram antes de nós, convidando o nosso coordenador do setorial de cultura tradicional de povos de terreiro, o Ogan Alabê, Rodney Lopes, para dar as boas-vindas ao escritório do MINC, ao diretor do MINC. Rodney. Agu, bom dia. Bom dia. Saudações tradicionais a todos e a todos. A bênção para quem é de a bênção, o axé para quem é de axé, Mucuyu, Saravá e Colofé. É com imensa satisfação que a gente dá o início a esse dia de muita cultura, muita troca, muito aprendizado. É uma satisfação nós do setorial, entre vários terreiros que participam do setorial, talvez estamos aqui em poucos, né? Mas daqui a pouco, como o Muriel disse, o pessoal vai chegando devagarinho. E essa construção desse seminário e do setorial, ela é sempre baseada e pautada na democracia dos povos de terreiro. Sempre quando surge uma solicitação do setorial, a gente abre a escuta e a gente leva as pautas das pessoas, das comunidades, e a gente atende. Então esse evento, essa escutatória, diretor, ela também é uma demanda da sociedade dos povos de terra. Ela ampliar a escuta social é uma demanda do nosso povo, né? A participação social e a sensibilização também é uma demanda para o nosso povo. Então a gente precisa, sim, de termos esses espaços de troca cada vez mais, de termos mais pessoas engajadas, mais terreiros que possam participar dessas demandas, para que a gente aprenda e replique todos esses aprendizados, todas essas demandas que a gente vem trazendo, e a gente possa solucionar todos esses problemas e percalços que muitas vezes a gente tem. O povo de terreiro, ele é conhecido por várias coisas, né? Pela sua cultura, que eu considero a cultura mãe. Eu chamo a cultura de terreiro de cultura mãe. Mas cultura mãe de quem? É mãe de outras culturas, né? Outras manifestações culturais que a gente tem no Brasil e que já foram chanceladas pelo governo. Mas o povo de terreiro continua invisibilizado. A mãe está invisibilizada e os seus filhos, as suas culturas, estão provendo
alegria para o nosso país, estão provendo economia criativa para o nosso país, estão provendo muitos benefícios para o nosso país, mas a cultura mãe, ela continua esquecida. Então, é sempre bom que a gente enfatize da onde vêm as culturas, quais são os papéis e quem trouxe, né? Façamos um exercício de quem trouxe, aonde vem a cultura de terreiro e o que ela proporcionou e continua proporcionando, né? A gente fala muito sobre carnaval, sobre maracatu, sobre diversas manifestações culturais que nascem dentro do terreiro. Dentro do terreiro. Muita gente da cultura nem imagina disso, né? Por isso que surge muitas vezes, por um espectro negativo, um bolinho de Jesus, uma capoeira mascarada, né? Que não preserva a cultura do tambor, do coro, né? Então tem muitas coisas que a cultura de terreiro ela trouxe, e isso foi passando de décadas, gerações, mas a gente entra num momento em que os povos de terreiro não podem ficar invisibilizados, certo? Então a gente está aqui hoje, o setorial, com esses diversos terreiros aqui que participam no dia de hoje, mas os que não puderam participar e vir, né? Então, fazer esse acolhimento das demandas das comunidades tradicionais de terreiro, dos nossos parceiros que nós chamamos a cultura popular, os parceiros do hip hop, do samba, parceiros dos blocos afro da cidade, diversas crios, diversos parceiros que chamamos para participar no dia de hoje. E o terreiro ele tem esse significado também para a gente, que é do acolhimento. Então é um prazer para nós poder acolher essa demanda e tentar viabilizar este evento que hoje, com certeza, vai ser um dia de muita troca e muita cheia. Muito obrigado. Bom dia, Tião. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, querido. Bom dia a todas as pessoas. Uma alegria enorme, com a vossa permissão, estar aqui no Paraná, fazendo um diálogo super importante, eu acho, na minha opinião, a gente ter chamado de escutatórias culturais pelo Brasil, dessa etapa Paraná, para trazer não uma mensagem, mas escutar a mensagem de vocês. Daí eu queria, inicialmente, cumprimentar e agradecer, né? Eu acho que nominar as pessoas talvez seja muito difícil, mas todas as pessoas aqui presentes, né, representantes de entidades sociais, também do poder público, da organização, né? E no Ministério da Cultura trazer essa mensagem. Mas o nome escutatória cultural foi um empréstimo do educador Rubens Alves. Numa dessas narrativas ele disse: olha, eu já ouvi muito falar de curso de oratória, mas nunca ouvi falar de curso de escutatória. Portanto, eu vou procurar falar pouco e ouvir mais, porque essa é a nossa função, o nosso objetivo de hoje, especialmente trazer um debate mais dialógico com o nosso povo, né, com as culturas populares e tradicionais, no intento de que a gente possa acolher essas inquietações, né, essas demandas, mas também essas críticas, e compor aí a nossa política nacional para a cultura tradicional e popular. A gente trouxe aqui uns slides aí, o Marcelo vai me ajudar, mas como uma função orientadora, espero que eu não me intente a ler todas essas coisas, porque tem coisa mais chata do que um PowerPoint quando você começa a ler. De modo que Marcelo vai me ajudar aqui dizendo sobre essa participação que tivemos das escutatórias, que é uma ação nacional. Nós fizemos isso em 2023, com mais de 50 encontros presenciais,
trazendo e acolhendo muitas inquietações, mas muitas contribuições a respeito e a despeito da necessidade da construção de uma política nacional para as culturas tradicionais e populares. É uma inovação, porque primeiro que não havia diretoria de cultura tradicional e popular no Ministério da Cultura, não havia nada desse sentido. Então este governo, eu fiz parte do governo de transição, a gente criou, almejava uma secretaria, virou uma diretoria, mas que é uma forma de que a gente já possa colaborar com o debate, contribuir com as nossas pautas tão caras, né, mas tão vulnerabilizadas, tão invisibilizadas para os governos nacionais, subnacionais, enfim, municipais, né, isso em todo o território nacional. De modo que essas escutatórias, trazendo aqui muito rapidamente, teve uma série de encontros presenciais, mas também regionais. Nós percorremos todas as regiões do Brasil de forma virtual, trazendo essas contribuições. Não foram suficientes. Depois a gente disse que nós vamos retomar os encontros presenciais. E aí, pode passar, a respeito desses encontros presenciais, a gente construiu um diagnóstico importante do estado da arte das nossas culturas tradicionais e populares. E de modo que a gente tem no Ministério da Cultura, vocês conhecem, todo um esquema que a gente chama de sistema MINC, que são várias secretarias, várias vinculadas, que são vinculadas ao Ministério da Cultura. E aí eu trago aqui uma composição dos editais que foram feitos para as culturas tradicionais e populares, em números e quais as secretarias que foram responsáveis. Eu não vou ler de tudo isso, mas desde a Secretaria Executiva, com os mapas culturais, mas a CEFIC, que é a Secretaria do Fomento, que trabalha o PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura, desde da Lei Rouanet, né, quantos programas e projetos apoiam as culturas tradicionais e populares. O IFAM, com alguns editais desde do Inventário Nacional de Referências Culturais, além de outras ações, como os bens patrimônios registrados, né? Nós temos vários patrimônios, 51 bens registrados. A Fundação Casa Rui Barbosa é também uma das vinculadas que trabalha as culturas tradicionais e populares, com seminários, com escutas, mas também com congressos, né? Fizemos um congresso sobre literatura de cordel, e editais de Funarte, que recentemente foi editais para mestres e mestras, e a Fundação Cultural Palmares, que é uma das mais importantes fundações, julgo eu, do Ministério da Cultura, vinculada ao Ministério da Cultura, que tem por objeto a proteção, né, dos territórios, né, registros, quilombos, enfim, e outras pautas que ele desenvolve. E aí, números, sem querer passar muito rapidamente aqui, os dados desses editais de 2005 até 2023. Olhando em 2025, nós tivemos uma demanda de inscrição de quase 700 e apenas 43 projetos editais contemplados, e saltamos para 2023, sem querer ler todo o processo aí, mas fica visualmente. 2023, naquele edital que fizemos, Sérgio Mamberti, uma dos editais dentro do grande edital Sérgio Mamberti foi o prêmio Mestre do Cine, que foi em homenagem ao mestre de Carimbó, lá da cidade de Marapani, e tivemos 1.117, então assim, com a evolução disso, inscrições para 351 pessoas e grupos contemplados. Era um prêmio pela sua trajetória para mestres e mestres, grupos e coletivos culturais, que incluem aí povos, comunidades tradicionais, matriz africana, de terreiros, ciganos e tantos outros povos. Era um prêmio de 30 mil reais, era só para início de conversa, 30 mil reais, e que demorou-se inclusive muito a se pagar pela precariedade, né? A gente não tem vergonha de dizer a precariedade como pegamos as pautas da cultura deste governo, porque nós não tínhamos Ministério da Cultura, ele foi totalmente diria, extinto, inclusive os seus arquivos e a tecnologia que se fala, não tínhamos grandes questões assim, portanto a dificuldade que tivemos
de trabalhar com esses editais. Portanto, agora que acabamos de pagar desde 2023, com dinheiro, mas sem tecnologia de acompanhamento, enfim. Ali a SDC é a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, da qual eu faço parte. A gente está mostrando aqui o total de recursos que passamos até aqui, desse total de 2023, 45 milhões, e aí mais alguns centavos. Aí tem uns valores aí, na linha do tempo, né, social, histórico, de evolução disso. Não cabe aqui a gente ficar lendo tudo isso, esses slides ficarão aqui junto com vocês. Quem quiser ter acesso a uma leitura mais dinâmica e mais rápida, até para mexer muito no saco de vocês, é uma leitura muito mais rápida nesse sentido, mas tem toda uma evolução de investimentos aí. Uma outra questão que a gente trouxe e vale a pena a gente discutir, trazer para o âmbito da pauta dos debates, tanto do governo estadual, do governos municipais, e nós todos da sociedade civil, especialmente o povo de terreiro, a respeito das emendas parlamentares. Emendas parlamentares, todos nós temos acompanhado na mídia, aí, a respeito da evolução, né, desses valores destinados às emendas para deputados e deputadas do governo federal, né, do âmbito federal. Hoje é cerca de 60 milhões, cada deputado recebe emendas, e ele distribui essas emendas à medida de que eles acham bom nos seus espaços, onde tem os seus requisitos eleitorais, etc. E hoje a gente tem aqui, fez um levantamento recentemente das emendas que são voltadas às culturas tradicionais e populares. Tivemos aqui 145 emendas voltadas às culturas tradicionais e populares, né? Acho que no âmbito do Brasil é muito pouco nesse sentido, portanto é importante ter esse conhecimento para que a gente, no nosso território, nas nossas comunidades, onde tem deputados e deputadas, né, que tem aqueles recursos, a gente poder inclusive se aproximar dele. Nós precisamos desses recursos para que assim desenvolvamos as nossas atividades, né? Esse volume é um volume anual de recursos, né, que são oriundos dessas emendas, e hoje a gente está fazendo uma publicação a respeito dessas emendas. Quem foram os deputados, os partidos, quais foram as expressões, os grupos, os coletivos, as vestes e os vestes que receberam esse recurso, quais os resvalos que estas emendas tiveram nos territórios, quantas as pessoas atenderam, e de que isso, para os impactos sociais que assim houve nesse sentido, e comparando inclusive outras emendas destinadas aos municípios, aos estados, e das suas aplicabilidades, né, em relação à cultura tradicional e popular. E aí temos aí mais uma questão que são emendas especialmente nesse total de 44 milhões para a cultura tradicional e popular. Aqueles 45 milhões eram para editais, todos voltados para as culturas tradicionais e populares. Significa dizer, é um número expressivo, parece que é expressivo, mas o parlamentar tem 60 milhões. Quer dizer, nós estamos recebendo emendas, né, para o Brasil inteiro, 44 milhões. É um valor, na minha opinião, muito aquém, né, para a nossa dimensão, para a nossa atuação, né, eu diria assim, e também pela importância e a imprescindibilidade né, que esses povos, que essas comunidades têm para as suas comunidades, mas sobretudo para a sociedade, né, onde eles habitam como um todo, né? Então é um valor muito baixo. Portanto, esse diagnóstico ele tem como parâmetro muito mais voltado para a construção dessa política. A partir desses dados é que a gente vai propor ações, né, diretrizes, princípios e objetivos que concluem uma política a partir de uma leitura existente no Brasil, né? Não criar uma política sem dados, né? Os dados eles servem para ter leituras críticas, leituras sociológicas, leituras que nos levem a intentar, né, eu diria, reivindicar as nossas demandas, as nossas pautas, né? Se você não souber de números, né, que ali estão elencados, a gente não pode, né, do nada dizer assim, olha, eu vou querer aqui a preservação do terreno, né, sem ter um dado. Estava falando agora com o mestre
Snoop, né, sobre o terreiro dele que está sendo lá, talvez, em processo de desapropriação, e assim como ele, né, eu estou acompanhando pela Presidente da República, o outro lá em Carapicuíba, que é da Grande São Paulo, um terreiro com a história de mais de 100 anos, a Prefeitura, para passar uma estrada, desativou esse terreiro e com a promessa de levá-lo para a periferia, para outro lugar, desconhecendo a sua territorialidade, o seu território, a sua riqueza cultural, as suas matrizes, as suas raízes ali afincadas, né, e a sua interlocução com todas as comunidades que ali tem. Então não é assim que a banda toca. Todos esses dados são super importantes para a construção de uma política mais horizontal, mais diria, democrática e que possa dar continuidade às nossas ações, né, às nossas pautas tão importantes, tão imprescindíveis para as nossas continuidades, para os nossos diálogos, para as comunidades. E acho que, digamos assim, eu sempre digo que eu estou no governo por enquanto, né? Portanto, a gente precisa construir essas pautas muito fortemente, porque daqui a pouco eu estou fora do governo e a gente vai continuar nas lutas, né? Eu estou aqui, mas eu sou de lá, eu venho de lá e sou de lá. Então, essa é uma responsabilidade e nós atuamos como mediadores dessas ações, portanto, falamos francamente com todas nós, com todas vocês, para que de bolinhas de olho ao olhar, a gente fale a verdade, fale francamente de que maneira a gente pode contribuir como mediador do governo ao criar políticas adequadas para as culturas tradicionais e populares. Por exemplo, aqui nós temos vários pontos de cultura. Aqui também tem um diagnóstico, né, quando se diz, olha, Política Nacional Cultura Viva, uma política muito importante que a gente tem no Brasil, portanto já consolidada, né, que trabalha, entre outras questões, a ideia dos pontos de cultura. A secretaria que eu trabalho é responsável pelos pontos de cultura, pontos e pontões de cultura. É muito raro você ver um ponto de cultura que não seja um ponto de cultura tradicional e popular, né? Muito raro. Portanto, os nossos investimentos eles precisam ser muito fortes das culturas tradicionais e populares. Nós temos as nossas especificidades, e as nossas especificidades têm a ver especialmente com a nossa comunidade, com a nós atuamos. E aí tem uns percentuais, a Landa já testificará com você, que se declaram de cultura popular, que são um exemplo, assim, são 256 pontos de cultura, se declaram de cultura popular. Outros que estão dispersos aí, né, que estão, não, eu trabalho com o povo de terreiro, eu trabalho com matriz africana, eu trabalho com o povo cigano, que é o restante dos pontos de cultura. Quer dizer, grande parte, se não 90% dos pontos de cultura são pontos de cultura tradicional popular, né? Então é importante isso. É tanto que nós estamos fazendo uma campanha com a PENAB, que é a Política Nacional de Branding, que todos os recursos destinados à Política Nacional de Cultura Viva, dos recursos destinados à Política Nacional de Cultura Viva, 30% obrigatoriamente seja destinado para a cultura tradicional e popular. Isso orientando os municípios e os estados brasileiros para que passem nisso. Por quê? Porque ali está ali os dados dizendo há uma luta nacional que 30% da PENAB seja para a cultura tradicional e popular. Há uma luta nesse sentido. Eu estou dizendo dos 30% da Política Nacional de Cultura Viva, que do recurso da PENAB eles têm 12%, no máximo 12%, né, dos recursos da PENAB. Significa dizer, de 3 bilhões, eles têm quase 500 milhões, 458 milhões voltados para a Política Nacional de Cultura Viva. Portanto, desses 458 milhões, a gente está querendo 30%. Né? Mas também há uma luta que nós queremos 30% dos 3 milhões não são Nacional de Cultura Viva. São dados importantes e relevantes, na minha opinião, que nos apontam e nos acenam para construir uma política, ou as ações dessa política que nos sustente, né? Que tenha uma sustentabilidade mais adequada para as nossas comunidades. Aí está uma distribuição, eu vou fazer essa leitura das distribuições para passar a Marcelo. Na região norte, nordeste, nós procuramos adequar a disparidade entre as regiões, a partir dos editais, mas ainda não foram resolvidas essas disparidades. Geralmente os recursos eles são mais voltados para a região sudeste, notadamente a região mais populosa, para a região sudeste e sul, né? E a região nordeste, de onde eu venho, sempre foi mais menos, e a região norte se fala pela sua
caracterização, né, cultural, seus fatores amazônicos, né, que são muito mais precarizados, distantes, portanto, não é fácil fazer uma política para essas regiões, adequar, todo mundo reclama, e com razão, de que maneira a gente pode distribuir esses recursos mais adequadamente, bem como os pontos de cultura. E aí a portaria 151 da Margarete Menezes trouxe a necessidade de criar a formação de um grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho que fala mais ali na frente, né, ele foi reivindicado tudo pelas lutas. Não foi o Tião Soares que quis, naturalmente, uma política. Eu também quis, claro, porque eu sou ativista, sou militante há muitos anos. Mas foram lutas históricas, né, de pré-conferências, de conferências, de reuniões, de encontros, de reivindicação da sociedade, tudo para a criação dessa política. E, portanto, ela foi reiterada e ratificada com a 4ª conferência. Nós queremos essa política nacional para a cultura tradicional e popular. E aí é quando a Margarete Menezes cria a portaria 151, né, que tem uma composição bastante ampla, já a partir, essa composição vem a partir daquelas escutatórias iniciais. De que maneira nós vamos compor posso tomar essa água aqui? E aí, a partir dessas escutatórias, a gente tentou fazer uma composição desse grupo de trabalho que se reúne uma vez por mês, assim. Então, assim, por exemplo, nós temos 18 ministérios nesse grupo de trabalho. Você poderia me perguntar, mas 18 ministérios para construir uma política de cultura tradicional e popular? Exatamente isso, porque estava falando com o Pedro agora há pouco, né, sobre esse assunto. Diz, olha, a cultura tradicional e popular, ela é transversal a várias outras institucionalidades, as várias outras ações, né? A saúde, a educação, o meio ambiente, mobilidade urbana, desenvolvimento agrário, né? Enfim, tantos outros, a justiça. Como é que você vai fazer a proteção dos territórios, do terreno que fica desativado, sem contar com o Ministério da Justiça, o Ministério Público, né? Então, nós somos responsabilidade do Ministério da Cultura, mas é também de outros ministérios. E aí a gente só pode discutir sobre política cultural se nós compreendermos a participação social e também sobre as suas várias transversalidades que se tem. Uma política cultural, ela não é apenas uma política artística, uma política das artes. Ela é uma política dos nossos modos de vida, dos nossos modos de ser, dos nossos sotaques, dos nossos povos, das nossas tradições, das nossas comunidades, dos grupos e coletivos, né? Que tem a ver com as cidades, com a sociedade. Se a cidade muda, é porque as pessoas mudaram. Se as pessoas mudaram, é porque a cultura mudou. Então, por que não investir em cultura com esta compreensão, né? Tanto que esse GT é construído com esses mais de 18 ministérios, mas, sobretudo, com 54 mestres e mestres da cultura tradicional e popular. 2 mestres por cada estado, um titular e uma suplente, com a paridade de gênero também, para ajudar nessa construção. E aí, tem pesquisadores, todo o sistema NIC é envolvido nisso, porque o sistema NIC, que falece desde a Secretaria de Fomento, a Secretaria do Livro e da Leitura, a Secretaria Executiva, precisa estar envolvido nisso, porque a Diretoria de Promoção das Culturas Tradicionais e Populares não dá conta de toda essa composição. E assim os governos estaduais e municipais precisam pensar uma política cultural que dialogue, né, com todos os outros setores. É importante que a gente tenha fomento, dinheiro, mas o dinheiro ele acaba. Então, se nós não tivermos uma compreensão que é preciso conversar com todos e com todas as instituições, a questão da anemia falciforme, né, característica de nós negros, só quem pode tratar disso é a saúde, né? Precisa ter esse atendimento. Os médicos e as médicas estão morrendo assim no Brasil inteiro. Quem é que pode, inclusive, fazer uma política para os médicos e as médicas? Claro, o Ministério da Cultura, mas que possa, o Ministério da Cultura, vou falar disso depois de uma bolsa que possa ter, não dá conta o dinheiro de uma bolsa para médico, para médica, ou um prêmio de 30 mil reais para o médico, para a médica, se ele não tem acesso à saúde da sua cidade. Ele e a família não tem acesso à educação, ele não tem acesso à própria cultura, e quanto mais aos seus direitos culturais.
e, enfim, não tem acesso a muitas outras, a mobilidade urbana, a moradia, a habilidade. Então, de que maneira a gente pode fazer essa política? Olha, o mestre é um detentor, guardião dos nossos conhecimentos tradicionais e, portanto, transmissor desses conhecimentos de geração em gerações precisam dessa política. E a cultura tradicional e popular precisa dessa política e precisa que nós estejamos juntos nesse sentido. A desapropriação de um terreiro, de candomblé, de umbanda, de qualquer uma outra, ela precisa ter o apoio municipal, porque é ali onde estão plantadas as suas raízes, as suas territorialidades, as suas transmissões e as suas manifestações, as suas expressões. Portanto, precisa ter esse diálogo com a saúde, com a educação, com o meio ambiente, né? Especialmente com a própria cultura do lugar, mas com uma compreensão mais abrangente para que a gente possa criar uma política mais adequada para isso. Portanto, era uma fala mais para justificar o envolvimento de tanta gente na construção dessa política e, portanto, ela não para por aí sobre a composição do GT. São essas escutatórias que a gente desenvolve em todo o país, né, trazendo esse debate, colocando aqui as nossas dificuldades, mas também colocando os nossos sonhos, os nossos intentos e recolhendo de vocês algo que possamos trazer para não o surgimento, mas para a elaboração de uma política compreensiva sobre a importância das culturas tradicionais e populares. Aí há um texto escrito por nós sobre esse segmento, né? Aí não precisa dizer da nossa relevância, da nossa importância, não vou lê-lo especialmente, mas trazer uma questão aqui que eu acho fundamental, que é para 3 pontos que nos chamam muita atenção sobre a cultura como modo de vida. Gilberto Gil, quando foi governo federal, Ministério da Cultura, ele trouxe aquela questão das 3 dimensões da cultura, né? Estava falando disso aqui com a gente individualmente, né? Que seria a dimensão simbólica, econômica e a cidadã. E as pessoas leem aquilo, né, de modo, o que é uma dimensão cidadã, dimensão simbólica, né? É igualmente o Sistema Nacional de Cultura, conselho, plano e fundo. Não é só isso, né? Nós precisamos de entender em cada dimensão dessa, outras dimensões, né? Que o pensador que faz assim, por exemplo, dimensão como modo de vida, né? Quais são trabalhar a cultura como esse modo de vida, né? Que se refere ao conjunto de práticas e valores que estão, inclusive, imbricadas nas nossas práticas cotidianas, dos terreiros, né? Das condições dos povos de comunidade de matriz africana e outros povos tradicionais, né? Como o povo caiçara, o povo cigano, né? Ribeirinho, quebra-telha de coco, tantos outros povos. Como a gente não pode, inclusive, cuidar de políticas voltadas para esse povo que tem a ver com a cultura, com esse modo de vida. Além disso, a cultura que reflete essas dinâmicas e relações sociais, para além dessas questões que a gente tanto decora, mas não se leva a cabo nesse sentido. E aí a importância das culturas tradicionais populares como o nosso DNA nacional, nossa identidade, que gera novas identidades no plural, né? Eu acho que essa é a importância da cultura tradicional popular para os governos. Nosso governo federal, os governos estaduais e municipais precisam dar atenção a isso, porque faz parte da nossa identidade nacional. E que estas culturas, elas estão sendo ocupadas por outras culturas, pela falta de trato nesse sentido. Nós sempre fomos invisibilizados pela elite brasileira, né? É tanto que o próprio nome, eu não gosto de dizer isso, porque muita gente não gosta que eu fale isso. Eu digo, gente, a gente já evoluiu de folclore para a cultura popular, e a gente precisa evoluir para a cultura mesmo, né? Porque o folclore era uma diminuição que dava para a cultura, e cultura popular é uma outra diminuição que dá à própria cultura. E os próprios governos destradam a cultura desta maneira. A cultura popular, então é o povo tradicional, né? Então a gente vê isso depois. Vamos investir na cultura de letramento, erudita, né? Assim, teatro de qualidade, nas orquestras sinfônicas, etc. Não estou dizendo que essas expressões, que esse segmento, que essa linguagem, elas não têm a sua importância, né? Mas também nós queremos ter a importância, igualmente a outra que precisa ter. Portanto, a cultura popular é uma forma de dizer que o outro faz cultura e você faz cultura popular, né?
Você faz arte e eu faço artesanato, né? É uma maneira de você ser menor do que o outro. Então, são questões que eu trago assim, provocadoras para trazer um resvalo nessa relevância e nós próprios entendermos como pertencentes da nossa cultura e, portanto, como atores sociais ativos e altivos, inclusive com capacidade ou com propriedade de desenvolver as nossas ações. Há quem diga que um tambor desse não tem erudição, né? Não tem letramento, né? Assim, não tem, como chama, partitura. Nós, cultura popular, só tem tambor porque não tem partitura. Qual é a cultura, praticamente, que não tem um tambor, né? Então, por que isso não é valorizado? Né? Toda diminuída. Assim é a cultura também, nos orçamentos públicos, eles são menores porque as pessoas também não entendem a cultura como uma política, e assim, não entendendo como uma política, não pode mudar a cultura política. Essa é uma questão que trago como provocação para que nós todos tenhamos orçamentos públicos voltados para a cultura, dada a sua relevância e a sua importância. E a cultura entendida como cultura tradicional e popular também. À medida que a gente está fazendo essas escutatórias e recolhendo de vocês algumas sugestões, algumas ações, à medida do possível nós já vamos colocando em prática, né? E a prática disso é o seguinte, por exemplo, para a Política Nacional de Cultura Tradicional e Popular, a gente viu aqui que a necessidade, a precariedade, a vulnerabilidade, a carência com que vive as mestres e os mestres de cultura tradicional e popular é de tal maneira que você não tem noção do que é isso. Eu tenho andado no Brasil inteiro, tenho visto isso. Então, nós estamos com uma lei de proteção aos mestres e mestres desde 2011, lá no Congresso Nacional, e tivemos uma derrota recentemente no Congresso Nacional. Eu até conversei na época com a relatora Érica Pocai. Érica, para a gente aprovar esta lei, é necessário que se tire algumas nomenclaturas, porque nós temos um congresso delicado, para não dizer complicado, em algumas ações, e lá estava com a definição de mestre, Yalorixá, Babalorixá, Xamã. Eu digo, pelo amor de Deus, tire essa nomenclatura, a gente precisa hackear o Estado, né? Tire essa nomenclatura que não passa. Não tirou, então fomos derrotados, e está lá ainda para se reativar esta lei, que garante uma bolsa de doutorado à altura da CNPq, igual ganha um professor doutor na universidade, R$ 3.100, essa é uma bolsa. E também para o seu aprendiz. E essa lei foi derrotada, vocês estão levantando, e agora o Ministério está apresentando uma minuta, ou uma minuta para o novo PL, ou como substitutivo, né, que seria aquilo lá, né, de fomento aos conhecimentos, tecnologias e práticas de mestre e mestre da cultura tradicional e popular. E a gente, nesta minuta, está pedindo, aí, reivindicando, usucapião cultural, falei agora para a Laura agora há pouco, né, Laura, usucapião cultural para os povos comunidades tradicionais e mestre, por exemplo, se você habita, ocupa um lugar há muito tempo, baseado na lei do usucapião, não é reversão da roda. Na zona urbana, de até 500 metros, você pode reivindicar como usucapião cultural. Na zona rural, até 4.000 metros quadrados, como usucapião cultural. Esta é uma das frentes disso aí. Uma outra é a ideia da CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações. Os trabalhadores e trabalhadoras das culturas, seja da cultura tradicional, do povo terreiro, de matriz africana, qualquer outro povo, são trabalhadores. Portanto, eles precisam ser reconhecidos como trabalhadores. Não é a ideia de dizer assim, olha, eu faço música, mas eu trabalho em outro lugar. O senhor trabalha em música. Meu pai dizia que o suor da mente ninguém vê, né? Então, assim, pensar é um trabalho, né? Acho que atuar dessa maneira é um tipo de trabalho. Portanto, estamos batalhando, é mais uma frente dessa lei de proteção. Uma outra questão assim, que é um Fundo Nacional para a Cultura Tradicional e Popular, é um sonho, mas é que precisamos ter esse Fundo Nacional para que a gente tenha políticas horizontais o ano inteiro, para que não caiamos apenas numa disputa entre nós mesmos. A política de editais é uma política importante, é uma estratégia importante, democratizadora, mas a gente compete entre nós mesmos. Eu sempre costumo dizer, não de forma de brincadeira, que edital não é de todos, nem é de todas. Edital é de fulano, é de ciclano, é de beltrano, né? E hoje nós temos especialistas
em elaboração de programas e projetos, e o nosso povo de mestre e mestre da cultura tradicional popular fica sempre aquém destes recursos. Eu andei em lugares aí que o produtor cobra ao mestre e à mestra 50% daquele valor mental. Aí ele paga mais imposto de renda e aí fica com zero dinheiro, porque tem um atravessador ali que se faz isso. Portanto, esse fundo talvez possa ajudar nessa correção. Uma outra questão importante da lei de mestre e mestra é que você ter acesso e ter prioridade na política habitacional dos municípios, dos estados e do governo federal para a habitabilidade. Se você tem esse mestre da cultura nacional popular e apresentando como tal aquela certificação que você tem, você pode ter prioridade, Minha Casa Minha Vida ou qualquer outra política que seja desenvolvida nesse sentido. Se tem assim 3 exemplos eu diria propositores, eu diria inclusive importantes, relevantes desta nova lei, que nos traz à tona uma compreensão maior e da necessidade da proteção dos mestres e mestras da cultura tradicional popular. Mas eu quero chamar a atenção sobre a notório saber, o reconhecimento do notório saber. Eu tenho feito uma discussão no Brasil inteiro, dia desse nós nos reunimos com 51 universidades federais, especialmente a Reitoria de Cultura e Extensão, no intuito de que se crie resoluções para reconhecer o mestre e mestre como notório saber. O reconhecimento como notório saber, o Pedro que é acadêmico sabe aqui, com mais outras pessoas, e tantas outras, que você dá direito ao mestre e mestre a participar de banco de mestrado e doutorado, mas inclusive de dar aula, né, nas escolas de educação básica e, né, no ensino superior. Mas não adianta só reconhecer você ter um diploma, é preciso que nós titulemos o mestre e mestre. A Universidade Federal de Minas Gerais já tem 26 professores titulados, como professor doutor. O professor doutor, o mestre, um doutor saber, uma resolução que se avance e o mestre e a mestra possam ser professor e doutor. Nós já temos, Yalorixá, Babalorixá, dando aula na universidade, ganhando como professor e doutora. Professor, doutor e professora doutora. A Universidade Federal de Recôncavo Baiana, nós temos 6 professores e doutores dando aula lá. Uma das tais é uma Yalorixá, que não lembro o nome agora. Nós temos pajés, temos outros mestres e mestres dando aula, ganhando o valor do professor doutor. A Universidade Federal de Minas Gerais tem 26 já titulados, e várias outras universidades que a gente está trabalhando para que tenha isso, que é uma das nossas questões também de proteção aos mestres e mestres, valorização a esses conhecimentos tradicionais, esses transmissores de conhecimento. Ter uma universidade, que eu vou falar uma palavra bem difícil aqui, que é uma universidade pluriepistêmica. Podia dizer uma pluriversidade, não seja única, uma universidade com os conhecimentos, com vários conhecimentos. Não vale apenas só o conhecimento europeu, né? Esse conhecimento da elite branca que a gente estuda os valores franceses, europeus, e nós estudamos os nossos valores, os conhecimentos tradicionais. Não queremos ser maior do que esses conhecimentos europeus, mas nós queremos ter os nossos conhecimentos e ali fazer a disputa de pensamento. Essa é a ideia, de que os conhecimentos tradicionais estejam dentro do componente curricular. Os nossos conhecimentos, as nossas matérias estejam lá dentro do componente curricular. A Lei 10.639, que trabalha sobre a história da África, precisa ser ensinada. Quem sabe mais ensinar sobre a história da África, se não, uma Yalorixá, uma Babalorixá, ou que seja um brincante de João, ou de Maracatu, tão sabiamente implicado na nossa cultura para dar aula lá dentro. Ou a 11.645 das culturas indígenas precisa estar incluída lá. Mas não adianta levar só o mestre e a mestra para dar aula dentro da universidade ou numa escola pública. Geralmente, o mestre e a mestra dando aula para a escola pública, os professores, com raríssimas exceções, eu peço desculpa ao professor, que é o horário de recreio dos professores. Põe o mestre lá com várias crianças, ou vários adolescentes, ele fica lá no salão enorme, brincando, e as professoras lá fora fumando, fazendo outras coisas, e o mestre lá tentando se adequar àquela confusão das crianças e adolescentes. Portanto, é importante e é imprescindível que tenhamos disciplinas, que cortem os nossos conhecimentos, onde os professores também sejam educados, quem forma o formador, seja educado e que possa trabalhar
de maneira adequada o nosso conhecimento tradicional. Portanto, o conhecimento precisa, o notório saber precisa estar aí. Uma outra ideia seria o programa dos festejos do Brasil. Para além das festas juninas, todos os festejos precisam ter um programa nacional de apoio e fomento a esses festejos populares. Trabalha as empresas parlamentares, municipais, estaduais, federais, que trabalhem as leis de incentivo. A Lei Rouanet, por exemplo, hoje a Lei Rouanet, pela primeira vez na história do Brasil, ela garante o abatimento de 100% para a cultura tradicional e popular. Qualquer projeto onde você faça para a cultura tradicional e popular, ela está no artigo 18, garante aquele 100% de abatimento do patrocinador. Também é um ganho, também é um monitoramento que a gente tem feito e uma reflexão junto da sociedade civil, já a partir dessas escutas. Uma outra que é o marco regulatório. Esse marco regulatório de proteção das expressões culturais tradicionais, conhecimentos tradicionais e culturas populares, conhecimentos tradicionais, é uma coisa que todos nós sabemos. Nós estamos fazendo essa discussão nacional do marco regulatório, que quantas pessoas já não foram, inclusive, passadas a mão ou a perna, dos seus conhecimentos, seja na música, esses conhecimentos que não são garantidos como os direitos autorais, os direitos intelectuais. Então, essa vai ser uma realidade da garantia dos conhecimentos autorais nossos, dos conhecimentos tradicionais. Quantas pessoas já não eruditizaram, se essa palavra existe, e puseram letras, partituras, num batuque que você faz para o jogo, ou qualquer uma outra batuque que você faz. Põe a letra lá, então isso aqui já, esse conhecimento tradicional não é de você, é meu. Então precisamos ter esses direitos autorais garantidos. Acho que pode passar, acho que já terminou. E acho que essa ideia desses conceitos e experiências que eu tenho falado a todo instante, que é essa, não somente o notório saber, mas reconhecimento, pode passar, esse reconhecimento de nós trazermos a cultura como relevante. Eu trago números aqui, pode passar. Importante, você pode passar, que eu já falei até disso, que é as comparações dos nossos rendimentos, nosso resvalo da economia. A gente, se for comparar as culturas tradicionais populares, sem olhar o carnaval, por exemplo, nós temos mais geração de renda do que o próprio carnaval. Ou o carnaval não é cultura popular, E as festas juninas não é cultura popular e tradicional, por que não há um investimento nesse sentido? Então são dados numéricos que são relevantes e importantes para a gente trazer isso. Aí tem números, eu não vou me ater a esses números, Marcelo, para passar, estou falando demais, pode passar. Que entrar em desafios, pode ir passando, quer dizer, agora pode ir passando, assim, que acho que eu estou falando demais, pode passar. Essa necessidade que eu já falei desde o início, pode passar, pode passar. Bom, são essas necessidades que eu falei desde o início, de uma política nacional de cultura popular, que tenhamos, porque tivemos esse diagnóstico. E esse diagnóstico trazido por nós é o que nos estrutura para a compreensão dessa política. E, à medida que nós vamos entregar esse decreto presidencial, a ideia é que entregamos esse decreto dessa política, porque já está pronto o decreto, construído pelo GT, e agora o GT está trabalhando nas ações, Nós trabalhamos as diretrizes, os princípios, lá daí que a gente sabe das conferências, princípios, objetivos e tal. Agora nós estamos trabalhando as ações, porque nós já construímos o decreto, pretendemos, no Seminário Internacional das Culturas Tradicionais Populares, Justiça Climática, Desafios Globais e Conhecimentos Locais, para a assinatura desse decreto dia 17 de setembro, que cria essa política junto com o presidente Lula e a Margarete Menezes. E aí nós vamos fazer o resultado dessas escutatórias culturais, o livro está se propondo, a lei de mestre e mestra, precisando entregar nesse mesmo sentido, e estamos agora no consórcio de universidade para discutir a ideia do notório saber entre as universidades, que acho que é uma das grandes
político que a gente faz em todo o Brasil, em todo o território nacional, essa compreensão de mestres e mestres, e esses marcos legais. Eu acho que terminou aí a minha contribuições, Marcelo, de modo que muito chato esse negócio de PowerPoint, eu sempre achei muito chato, mas é importante trazer um pouco desses dados para você, para provocar um debate. Eu acho que a gente pode, inclusive, a partir de agora ou mais tarde, entrar numa discussão talvez mais sobre a política, mais conceitual, mais compreendedora e extensiva sobre o que é uma política cultural, né, que não é uma política somente para as artes, é uma política para a cultura, e a cultura como uma abrangência, um alargamento compreensível, que aí se inclui as culturas tradicionais e populares, de modo que nós estamos a provocar e a instar esse debate em toda a sociedade civil para ter uma política mais adequada. Mas antes eu queria já terminar agradecendo para vocês muito a escuta, e fica aberto aí as suas dúvidas, as suas discussões, mas eu tinha me comprometido, viu, Raiane, de abrir aqui a fala, também fazendo uma homenagem ao nosso amigo aí, está no outro astral, que é o Cláudio Cigano, né, que tantas discussões fez junto conosco, que estava na última conferência juntos, e aí o Ministério presta também essa homenagem aqui junto com vocês. E a Márcia Hollenberg, a nossa secretária, ia mandar um vídeo, inclusive fazendo essa homenagem ao Cláudio Cigano, mas também trazendo uma mensagem para vocês, mas felizmente amanheceu muito adoentada e não conseguiu fazer esse vídeo, mas trago aqui o abraço dela e da Margarete Menezes, achando, portanto, o nosso comprometimento com esta pauta e a nossa abertura de diálogo com toda a sociedade civil. O Ministério da Cultura está aberto, a Diretoria de Cultura Tradicional e Popular está aberta para esse diálogo. Ontem eu escutei lá do Glaucio, lá de Araucária, que disse: ao Ministério da Cultura está porta escancarada. É dizer, a porta pode estar fechada, mas você está com a chave na mão. É isso. Maravilhosa fala. Aproveita e já tome seu assento na mesa, por gentileza. Então, agora a gente vai ouvir um pouco dessas instituições governamentais que estão aqui presentes. E como nós temos aqui, fomos agraciados com várias participações, a gente vai fazer em 2 momentos. É um momento de fala de vocês, trazer um pouquinho para os fazedores de cultura o que vem acontecendo em nível estadual e municipal, né? Temos alguns municípios aqui representados também, o próprio Comitê de Cultura e assim por diante. Então eu vou chamar aqui para compor a primeira mesa o Tião, que já está aqui conosco, a Loa Campos, que é a coordenadora do escritório do Ministério Público, a Ivânia Ramos, da CEMIP, que é a secretaria de a Fabiana Mouro, nossa representante do Instituto, e também a Renata Casimiro, que é do MIC também. Renata, tá. Secretária. Vai ficar longe de você agora, Renata, não vai ter perigo de ter água. Eu vou deixar aqui meu microfone também. O senhor quer fazer as honras para essa mulherada toda aí? Gente, a outra religião fala que bendito é o fruto entre as mulheres. Eu estou do lado delas aqui. Tinha que ser dado frente, ó. Ninguém hoje. Pô, tá aberto aqui. Eu estou com função de quê? De mediar. Então, acho que eu fiz essas primeiras provocações, aí a gente passa a fala para vocês falarem das suas
das suas institucionalidades, mas também os propósitos das políticas voltadas para esse setor, ou pelo menos para a cultura, para uma política nacional de cultura, que inclui as políticas para as culturas tradicionais e populares. E aí, pela ordem aqui, a Loa, pode ser? Obrigada, Tião. Bom dia. Peço licença aqui, né, para fazer essa saudação, saudar as mestres e mestres, essa nossa ancestralidade, os nossos mais velhos, jovens. Bom, eu sou Loa Campos, né, estou coordenadora do escritório estadual do MINC aqui no Paraná. Sou artista, produtora e, antes de tudo, sou filha de mestre de capoeira. Gosto muito, para mim é muito importante sempre lembrar o meu pai, sobretudo aqui com vocês, né? E cada vez que eu estou nesses ambientes, né, em todos, mas sobretudo nesse, né? Para mim é sempre uma também voltar, olhar para a minha identidade no sentido também dos meus valores, né? Então, cada vez que eu ouço, eu estou aqui no compartilhamento, né, é sempre uma lembrança o quanto que a criação que eu tive, a construção que eu tive, junto ao meu pai, junto à capoeira, junto aos mestres Snoopy aqui, que me conhece desde pequeno, enfim, então isso para mim pessoalmente é muito importante também, além, né, da questão institucional, que eu estou aqui com muito orgulho também representando. Cumprimentar a mesa aqui, Tião, né, colegas, mulheres maravilhosas. Bom, o Tião já apresentou aqui, né, nossas diretrizes, nossas ações, nossas bases fundantes aqui na nossa missão quanto Ministério da Cultura. Então, dois pontos que eu queria salientar mesmo, uma em relação ao próprio escritório, né, que dentro de todas essas diretrizes desde a retomada do Ministério, vem também com um ponto que é essencial, que é a gente estar presente no território, né, Tião? E pensando nessas especificidades de cada território, pensando no quanto que a gente precisa nessa construção, né, que a ação, né, a atividade que é escutatória, e em relação ao escritório, a gente está nessa missão aqui diária, né, de conversar, de dialogar, com os nossos fazedores, fazedoras, mestres, entidades, para que a gente possa estar nessa construção desse diálogo com Brasília, com as secretarias, né, e nesse acompanhamento também. Então, essa é uma das nossas grandes missões, além de estar, né, pensando nessas políticas que a gente está implementando, executando, como agora a Aldir Blanc, né, a Política Nacional Aldir Blanc. Também a gente tem esse trabalho diário em relação ao diálogo com os municípios, ao Estado, nessas execuções, dando esse suporte. Então, só para compartilhar um pouco do que a gente tem trabalhado aqui quanto escritório, né, do MINC no Paraná. Também salientar o que o Tião colocou e que, né, pensando aqui na mesa, pensando também, né, nas presenças de todas e todos, essa importância desse diálogo institucional, né, das diversas esferas. A gente está aqui pelo MINC, né, Estado, municípios, entidades, secretarias, enfim, pensando na transversalidade, que é a cultura como um todo, mas tratando aqui da cultura dos povos tradicionais e populares, né, sobretudo. Essa importância de a gente ter diversas frentes, diversas lutas, mas a gente precisa, de fato, desse diálogo institucional para que a gente possa avançar, né, e avançar nessas conquistas. Então, que bom que a gente está aqui nessa mesa e também me coloco à disposição para a gente seguir conversando institucionalmente. Não quero me alongar, então eu só quero dizer também que saudar aqui a Rayane e lembrar do nosso, né, grande mestre Cláudio Cigano, dizer que ele está sempre
presentes nos nossos pensamentos, assim, enquanto escritório, né, quanto MINC. Eu sempre me emociono bastante, porque ele foi uma figura. Eu espero que a gente sabia o quanto que ele era importante. Para mim, né, para todos, mas enfim, estou falando também pessoalmente. Então, assim, dizer que a gente segue conversando, tá? A gente não esquece de estar aqui sempre em memória e seguindo a luta junto com o que ele nos ensinou e brigou também. Então, eu queria fazer essa lembrança. Enfim, hoje é uma escutatória, assim, então vamos aproveitar, dizer que a gente está aqui à disposição, dizer que é muito importante a presença do Tião aqui e que a gente também, no escritório, sempre busca que a gente, cada vinda de alguém, né, de Brasília, de uma direção, de uma secretária, para a gente também é muito, muito importante, né, Tião? Então, obrigada pela presença e, enfim, estamos aqui à disposição. Obrigada a vocês também, mestres, fazedores, e seguimos. Boa atividade para a gente. Bom dia, pessoal. Parabéns pelas falas, muito emocionante. E queria agradecer a oportunidade de estar aqui, saudar a todos e agradecer profundamente mesmo a oportunidade de estar nesse espaço que, para mim, faz um sentido muito importante. Né? A gente sempre se conecta a todas as ações, todos os eventos, os povos de terreiro. Eu falo que é uma reconexão com a nossa ancestralidade. Né? A gente, mesmo que as pessoas nunca tiveram contato, quando elas chegam no evento, eu trouxe muitas pessoas de diferentes regiões do Paraná, que eu estou aqui um ano, viver, estar onde vocês estão, onde a comunidade está, o povo de terreiro, é sempre uma coisa assim, incrível que às vezes nem sabem como explicar, porque a gente se reconecta com um passado, às vezes, né, quase sempre desconhecido, calado, oculto da nossa história, da nossa vida.
real é aquela que realmente acontece na rotina. Então, a liberdade real não é aquela que a gente coloca na legislação, não é aquela que a gente fala nos discursos, mas é aquela quando você vai no posto de saúde, né, fazer o exame, você pode ir trajado, você pode falar sobre a tua religião, você pode ir onde você quiser. Então, eu acho que a luta do Estado é fazer políticas públicas, mas é muito mais fazer políticas públicas em todas as frentes, né? De forma horizontal. Quando eu falo de forma horizontal, é todas as secretarias, todos os ativos políticos estarem trabalhando em prol do benefício para todos, um direito para todos, um direito que não tem mesmo. Então, como nosso papel como diretoria hoje, estou assumindo esse compromisso oficialmente, eu acho que é o nosso primeiro evento que eu estou participando, muito honrado com isso, é de trazer políticas públicas junto com vocês, né? A gente já tem hoje um know-how bem grande de conversas, de conferência, de ações, mas trazer para vocês essa transparência, né? Do monitorar essas ações, transparecer, buscar fontes, buscar formas, melhorar nosso relacionamento com o mundo, né? Para políticas públicas juntos. Como vocês têm várias iniciativas, a gente também tem. O Paraná hoje ele se destaca economicamente, se destaca pelos números, né? Então é um estado em ascensão, e essa ascensão é para todos. Eu acho que é bem importante a gente destacar isso, que o nosso papel aqui é essa visão de igualdade mesmo, do direito à igualdade, do direito em liberdade de expressão, do direito em expressar toda e qualquer religião. Então, esse é o nosso papel como Estado. Hoje a gente faz um processo que eu falo que o trabalho burocrático e técnico, a gente não paga para fazer isso, né? Mas é para servir todos que estão aqui, né? É para servir toda a comunidade. Então, esse é um momento que eu estou, em nome do Estado, honrada por estar aqui, gosto de destacar isso, e me coloco também nessa visão de me sentir segura nesse espaço e que seja um espaço de ouvir. O espaço de ouvir, esse é um desafio. Eu posso ser ouvida numa espaço seguro, então aqui com vocês, todos nos sentimos seguros para vocês se expressarem, trazerem todas as demandas e necessidades que vocês têm, e nós também trazemos respostas para vocês em relação a essas demandas. É muito importante. Então, que esse dia seja uma construção coletiva, né? De afeto, de trabalho, para a construção coletiva mesmo de soluções a partir de hoje. Muito obrigada. Olá, bom dia a todos. Primeiro quero agradecer muito o convite para estar aqui, né? Cumprimentar toda a mesa, cumprimentar principalmente mestres e mestras que estão no público, né? Para mim é sempre importante participar, né, desses momentos de escuta e participação, né? Quem não me conhece ainda, eu sou Fabiana Martins, estou superintendente do IFAM, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? O Instituto é uma vinculada do MIC, né? Então, desde que começou esse governo, a gente tem tentado trabalhar em parceria com o MIC, né? Eu e a ONG, né? Instituto juntos, só acho que acostumou a gente em grupo. Então, assim, é um grande desafio, mas também é um grande orgulho estar nesse momento, né, de construção do Ministério da Cultura e fortalecimento da política cultural no país, né? Falando especificamente do IFAM, eu já falei isso em outros momentos, mas acho que sempre tem que lembrar. O IFAM é uma instituição muito antiga, né? Ele foi criado em 1937 e inicialmente ele tinha um olhar muito acadêmico e até colonial, assim, porque era o patrimônio histórico-cultural, estava muito ligado ao patrimônio material construído, né? E muito a refletir estilos arquitetônicos e períodos diferentes, né, de ocupação do território, muito por um olhar do patrimônio que era o patrimônio da elite, né, o patrimônio que veio, né, importado, né, da Europa, do colonizador. E agora, assim, desde a aprovação da Constituição de 88, na verdade, que esse olhar sobre o que é patrimônio cultural tem mudado, né, a gente tem
entendimento muito mais complexo do que é cultura, né? Vai muito além do que está construído, mas na verdade todos os saberes, né, as celebrações, as culturas populares, né, como que a gente está vendo aqui, tudo isso faz parte da nossa cultura, né? Modos de se expressar. E o IPHAN começou a trabalhar com isso de fato a partir do ano 2000, quando ele começou a trabalhar com o patrimônio material de forma mais intensa, estabelecendo uma política nacional para o patrimônio material. E ao mesmo tempo também começou a ampliar o seu olhar, isso já um pouco antes, né, nos anos 80, sobre patrimônio material que era reconhecido não apenas por seu valor estético, mas por outros valores importantes históricos, quando a gente teve o primeiro tombamento do terreiro, né, na Bahia, do terreiro da Casa Branca, que foi o primeiro terreiro tombado. Mas mesmo com isso, se a gente for pegar, né, dentro do escopo do IPHAN, a gente tem mais de 400 igrejas, né, católicas que são tombadas como patrimônio cultural e a gente não tem nem 20 terreiros que são tombados, né, aqui na região sul nenhum. Então a gente sabe que a gente tem, né, esse desafio de conseguir mostrar a relevância e a importância desse patrimônio que ainda não está plenamente reconhecido, né, dos povos originários, das comunidades negras, afrodescendentes, dos povos e comunidades tradicionais. Então, aqui no Paraná, a gente trabalha mais diretamente com o fandango caiçara, né, que está muito ligado à cultura caiçara aqui do nosso litoral e do litoral de São Paulo. Então, a gente tem esse contato mais próximo, a gente tem um trabalho forte com a salvaguarda da capoeira também, e a gente tem ligado ao patrimônio, né, das religiões de matriz africana, um pedido de registro dos irocos da Praça Tiradentes como patrimônio imaterial, né. A gente tem cinco gameleiras brancas, né, que são árvores sagradas para o povo de Axé, plantadas quase que em círculo ali na Praça Tiradentes, que é o marco onde surgiu a cidade, né, então é uma situação muito importante historicamente, né, e assim, é um espaço em que acontecem várias manifestações culturais, então isso é bem importante. A gente conseguiu recentemente aprovar a pertinência desse pedido de registro, né, isso é uma grande vitória, porque o governo anterior ele tinha sido negado, a gente pediu para ficar avaliado, né, e nesse momento isso foi reconhecido. Os irocos também foram recentemente reconhecidos como patrimônio cultural do município de Curitiba, né, pelo Conselho Municipal. E, inclusive, eu acho que trabalhar esse plano de salvaguarda junto ao Conselho vai nos ajudar a instruir o próprio processo de registro pelo IPHAN. E a gente tem pedido também de registro desculpa, eu acho que é tombamento, não é registro. Registro na prefeitura, mas não foi pedido de tombamento do terreiro Cabana, Pai Tomé e Mãe Rosária, no Abranches, né, que também é uma casa representativa muito antiga, né, da família do seu Feliciano e Dona Teresa, que são grandes mestres, sábios, né, infelizmente seu Feliciano também já não está mais nesse plano, mas que são pessoas muito importantes para a difusão dessa cultura aqui na cidade, né, um espaço de resistência, um espaço de acolhimento, um espaço que faz quase que, né, um serviço social de atender pessoas, né, e trabalhar a saúde mental das pessoas, enfim. Então ele tem todo um valor cultural e também como um equipamento de interesse público e que infelizmente estava com uma ameaça de despejo por parte da prefeitura, né. Então, assim, a gente sabe que a gente tem grandes desafios e a gente tem muita vontade de trabalhar com isso, mas a gente tem as dificuldades, né, de todos os órgãos do governo federal e dos órgãos da cultura, que a gente tem pouca gente para o tamanho do trabalho que a gente tem que fazer, né. Eu gostaria de estar aqui sempre nesses lugares com boa parte da minha equipe aqui ouvindo junto, escutando e aprendendo com vocês, e acaba que a gente não consegue dar conta de tudo que a gente tem, né, de demandas do dia a dia. Então a gente continua trabalhando e sabe que também as coisas não acontecem com a velocidade que não necessariamente a velocidade que a gente gostaria, mas eu entendo que esse caminho de escuta e, né, que a gente fala de educação patrimonial, ele não é mais uma educação no sentido da gente ensinar sobre cultura, mas é muito mais da gente aprender sobre cultura, né. Eu acho que assim, foi esse tempo em que uma instituição tinha que dizer o que é importante. Na verdade, a gente tem que ouvir da sociedade o que é importante e aprender a preservar, né, esses valores, esses entendimentos, né, esses saberes que a sociedade
e que fazem com que as pessoas se sintam pertencentes a essa cultura, né? Então a gente está à disposição sempre para fazer esse diálogo. Eu entendo a questão da transversalidade, o desafio que é lidar com mestres que muitas vezes já estão ficando mais velhos, né? No próprio Fandango Pensar a gente tem essa dificuldade de muitos mestres que nos últimos anos infelizmente faleceram, que estão em ilhas, que têm difícil acesso, que estão em lugares que têm dificuldade de infraestrutura, têm menos acesso à saúde. Então a gente acaba recebendo demandas que a gente tem que tentar compartilhar com outros ministérios, né? Que não cabem só ao IFAM, ao Ministério da Cultura resolver. A gente está tentando fazer esse diálogo, mesmo com o Ministério do Meio Ambiente, quando a gente tem culturas tradicionais que tem um outro modo de lidar com o território. Então, assim, é um grande desafio e às vezes as coisas não acontecem no tempo e na velocidade que a gente gostaria. Mas estamos de portas abertas para conversar, para dialogar, né? Para mim tem sido uma honra, um grande aprendizado, né? Inclusive eu descobri que eu moro na frente do Iroco, né? A Fernanda me contou isso, que eu não sabia. Então eu me sinto honrada, né? Todo dia quando eu saio de casa para trabalhar, eu vou a pé, eu olho para o Iroco ali e é isso, né? Assim, temos que acreditar muito no que a gente está fazendo e a gente conta muito, sempre foi falado aqui, né? Eu gostei muito dessa frase de edital não é de todos, né? Assim, a gente sabe mesmo da dificuldade que é, e inclusive por mais que tenha se tentado simplificar o modo de as regras e o modo que tem que ser apresentados os projetos, existe mesmo um tempo e um conhecimento que é necessário para fazer isso, que nem sempre é acessível e está disponível para todos, infelizmente. Mas a gente tem muita expectativa de que através desses editais que estão, né, da PENAB em todos os municípios, inclusive o IFAM tem no seu site, né, sugestões de aplicação de recursos da PENAB para o patrimônio, a gente tem esperança de que a gente consiga fazer inventários, levantar informações, fazer pesquisas justamente sobre esses bens que a gente ainda não tem reconhecidos, que a gente possa produzir conteúdo que acelere, né, a ilustração desses processos e desses pedidos de reconhecimento pelo IFAM, tá? Para que a gente possa daí, a partir disso, aplicar nossas políticas de salvaguarda, de proteção, né, que o pessoal brinca, né, que legal, vocês tomaram um prédio, né, como se esse fosse o nosso trabalho, né, ou vocês registraram um bem como patrimônio material. E eu falo, não, na verdade o nosso trabalho começa quando isso acontece, né, porque a partir daí a gente tem todo um acompanhamento, políticas que a gente faz compartilhado com os detentores, né, então a gente tem um coletivo de salvaguarda da capoeira, com quem a gente conversa sobre todas as ações que vão ser feitas no Paraná, com os recursos que a gente recebe, a gente tem um coletivo de salvaguarda do Fandango Pensar, e aí tem esse desafio também, da gente aprender a fazer uma política pública participativa de fato, né? É muito recente. Para os tempos de política, se a gente pensar que isso começou no ano 2000, 25 anos é um período muito curto, né? Então a gente está aprendendo, fazendo, né? E acertando e errando, então assim, é um desafio muito grande mesmo conseguir construir de forma verdadeiramente participativa e colaborativa isso, né? Por isso eu acho que essas escutatórias são super importantes, porque a gente precisa ter esse retorno de vocês, né? Que, na verdade, acho que vocês que têm que falar mais, estou me alongando. Mas só para finalizar, né, falando da questão dos editais, aproveitar para divulgar, a gente tem o Prêmio Rodrigo Melo Franco, né, que foi a pessoa que estava junto na criação do IFAM. Então, esse é o prêmio mais antigo e mais importante do IFAM, de reconhecimento de ações de proteção ao patrimônio cultural. E esse ano o tema do prêmio é Patrimônio Cultural, Territórios e Sustentabilidade. E a gente sabe muito, né, da relação que as comunidades tradicionais têm com o território e como a forma deles ocuparem o território, né, está relacionada à cultura e está relacionada a um outro modo de estar no mundo, que não é esse modo capitalista, né, meio, né, de massa, que a gente, infelizmente, grande parte da sociedade vive. Então, sugiro que vocês pensem em ações, iniciativas que vocês já têm, que vocês já fazem, que possam ser inscritas. A forma de inscrição do prêmio é bem mais simples do que um edital. O prazo está bem curto, mas eu tenho quase certeza que eles vão prorrogar uns dias, então não se desesperem. Ia ser muito, muito legal a gente ter uma iniciativa aqui do Paraná, né, que trabalha com comunidades tradicionais, com povos de terreiro, premiada, né, nessa ação do IFAM, que é um prêmio que existe há muitos anos e que tem um reconhecimento bem importante.
vou conseguir ficar à tarde, mas pela manhã eu vou estar aqui até acabar a programação, tá bom? Obrigada, gente. Olá, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Agradeço a honra de estar aqui nessa mesa, fui um pouco surpreendida, não estava esperando, até porque estou totalmente contemplada na fala da Lua e da Fábio e do Tião, evidentemente, aqui, que representam, né, institucionalmente o link, mas acabou sendo uma boa oportunidade aqui para dizer, né, que para mim é sempre uma honra estar nesses eventos. Eu sou uma aprendiz, estou aqui para aprender, para ouvir muito mais do que para falar qualquer coisa, mas aproveito para me apresentar, porque trabalho com a Lua, estou aqui no escritório estadual do MINC, meu nome é Renata Casimiro, e eu sou servidora de carreira do Ministério. Trabalho já no Ministério há 14 anos e venho originalmente do Instituto Brasileiro de Museus, que é uma das vinculadas do sistema MINC, né, como o Tião apresentou, que também tem uma iniciativa, né, que é a iniciativa dos pontos de memória, né, que também é uma iniciativa bem relevante, né, no que se refere às culturas populares. E sendo servidora de carreira, eu entendo que o meu papel aqui, né, no escritório é garantir que esse escritório, que é um escritório recente, né, que foi criado há 2 anos, vai completar 2 anos agora, que esse escritório seja um escritório presente aqui no Paraná, né, que ele de fato conecte, né, a nossa realidade aqui do nosso estado com o Ministério de uma forma ampla. Então eu queria me colocar à disposição, dizer que o nosso escritório, que já está aberto, está à disposição, né, para recebê-los. Recebemos ontem, fizemos uma reunião ontem com o setorial e estamos abertos para recebê-los. E o meu trabalho aqui é esse, é fazer com que o Ministério tenha um espaço fortalecido, com raízes sólidas, e que a gente possa estar sempre em diálogo com vocês e que o Ministério possa estar presente aqui sempre no Paraná. Tá bom? Muito obrigada pela honra de estar aqui nessa mesa. Só queria falar uma coisa antes, que eu aproveitar aqui só para finalizar, que eu quero saudar a setorial, né? A setorial tradicional de Paulo Terreiro aqui de Curitiba, que está organizando aqui esse evento, né? Que fez toda essa organização, essa organização, né? Todos que envolvem a setorial, né? Estão em diálogo com a setorial. Então, em nome da mestra Fernanda, Tata, Madinei, Muriel, estender a todos e parabenizar, né, por essa, e agradecer também por essa organização, tá bom? Era isso. Muito obrigada. Como é que é a frase, mãe Fernanda? Tudo de nós para nós, tudo de nós. Nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. É isso. Muito obrigada. Foi muito bom ouvi-los. As perguntas vão vir de tarde. E aí, aproveitando isso, eu quero pedir de novo para quem ainda não se inscreveu no QR Code para a fala no momento da tarde, por gentileza se inscreva, que aí vai vir as dúvidas da galera. Pode ser? Então tá ótimo. Muito obrigada. Pode falar. Pode. Vai com calma, vai. Não, só que esqueci de falar duas coisas importantes. Acho que ia ter chance depois. Não, outra que eu esqueci de comentar é que a gente começou a trabalhar também com o tombamento constitucional dos quilombos, né? As comunidades quilombolas são comunidades tradicionais, são comunidades negras, tem muitas celebrações, festividades, manifestações religiosas que são super importantes. Então isso também está sendo uma oportunidade bem importante, é uma busca desse governo de reconhecer esses grupos que até hoje não foram devidamente representados no nosso patrimônio. E a outra é que a gente também pretende fazer uma escuta coletiva sobre a construção do Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, né, que faz parte do Sistema Nacional de Cultura. Então é quase certo que teremos em agosto um evento, né, ainda não tem a data certa, mas deve ser na Semana do Patrimônio, ali próximo ao dia 17 de agosto, possivelmente no dia 13, que
que chama Andanças do Patrimônio, que a gente quer ouvir a sociedade justamente para a construção desse Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Não só a sociedade, mas também, né, outros órgãos que trabalham com isso, as outras instâncias de governo, prefeitura, governo do estado. Então, a ideia é fazer uma construção coletiva, então já convido vocês, a gente vai divulgar assim que tiver a data certinha, mas vai ser muito importante que vocês participem e ajudem a gente a construir esse Sistema Nacional de Patrimônio Cultural. Tá? Obrigada. Com a gente, se puder se colocar à disposição para ajudar nessa divulgação e isso, participação. Então, muito obrigada. Eu vejo vocês de tarde nessa mesma mesa, esse mesmo bate-local, depois do almoço. Dando sequência, então, a partir de falas, né, das nossas escutas, de sensibilização e de apresentação, eu chamo aqui para compor a mesa o senhor Ricardo Calinder e a Cristiane Galerani, que são diretores de cultura do município de Piraquara. O Léo Moita, que é do Comitê de Cultura do Paraná. A Maria Silvestre, do Laboratório de Cultura do MIC da UFPR. A Milena Santana, que é da Comissão de Igualdade Racial. Não. Pode vir. E a Cristina Silveira, que vem representando a Secretaria de Igualdade da Mulher e Diversidade do município de Curitiba, na presença, na pessoa de secretária Marli. Obrigado, viu? Bom dia a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite, viu, Tata? Nós de Piraquara estamos muito felizes de estar aqui. Eu sou o Ricardo, mas pode me chamar de Ricardinho. Estou como diretor de cultura da cidade de Piraquara. Para nós está sendo um grande avanço. Todo mundo está aprendendo junto. É uma política nova. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Agora nós estamos, a PENAB, estamos escutando os agentes culturais, os fazedores de cultura, né? A gente está trocando ideias juntos, aprendendo muito junto com os agentes culturais e repensando algumas coisas que a gente fez na PENAB 1. E a gente está indo para o ciclo 2 agora, já com novas ideias. Mas estamos aqui para contribuir e também escutar muito os agentes culturais. Eu acho que é isso. Obrigado, bom dia. À tarde a gente vai estar aqui trocando ideias e conversando com todos. Obrigado. Bom dia a todos, obrigada pela acolhida. É muito bom estar com vocês aqui hoje, ouvir essas falas, né, muito importantes, significativas, e também perceber esse movimento do MINC de fato discutir cultura de uma maneira mais abrangente e trazendo uma perspectiva mesmo, né, de colocar, recolocar a cultura no lugar onde ela deveria estar, né. Fiquei muito feliz com a fala do Tião. Eu acho que é isso, a gente tem muitos mestres com conhecimento que sempre ficou encoberto, né? E que a gente precisa conhecer, a gente precisa desvelar esse conhecimento e ter acesso a isso, né? Então, fiquei muito feliz, muito confortável, né, com todas as falas aqui. Eu estou retornando agora para a cultura, eu tive de 2021 a 2024. E a gente, não é isso não, de 2016 até a 2021 na cultura, a gente pegou todo o processo de pandemia, com a implantação
culturais, né, que foi uma das coisas que a gente, na gestão, fez um esforço muito grande para fortalecer, para ampliar as discussões, para deliberar sobre recurso público para a cultura junto com os agentes culturais. Então, a gente conseguiu avançar, né, na execução dessa política e foi muito importante, né? Na época também a gente iniciou uma discussão e implantou, né, o Conselho de Política de Promoção de Igualdade Racial, né, Tata? E agora a gente conseguiu a secretaria e em menos de uma semana a gente conseguiu encaminhar a lei que cria o sistema de igualdade racial para a Câmara Municipal. São avanços, né, para um município que é pequeno, assim, um município de médio porte, grande porte, agora já com o censo, mas que tem um recurso público muito pequeno, né? A gente tem um dos piores IDHs do estado, né? Os municípios todos da região têm mais de, o PIB per capita chega próximo de 50 mil ano e nosso município tem 13 mil ano, né? Então a gente tem assim muitas dificuldades e responsabilidades muito grandes, né? Pirapara abastece Curitiba, toda a grande Curitiba, os grandes mananciais estão em Pirapara, né? A gente tem duas comunidades tradicionais, comunidades indígenas consolidadas ali, né? Fazendo uma luta, enfrentamento, vários terreiros, né? E eu acho que a gente, com a FENAB, mesmo com o Paulo Gustavo, a gente teve a oportunidade de dar uma resposta que o poder público não conseguia dar, né? Dar a resposta, assim, de fazer o recurso chegar nos fazedores de cultura. Isso foi muito importante, essa política é muito importante para a gente e a gente está buscando construir isso de uma maneira bastante democrática, bastante participativa, utilizando todo o recurso. Acho que isso é importante falar, né, Tata? A gente executou mais de 90% do recurso e pretendemos agora continuar nesse mesmo ritmo, nesse mesmo movimento, né? Acho que é isso que a gente tem para falar ali do município e a gente está à disposição aqui. Eu só quero interromper um pouquinho antes da sua fala. Chamar aqui também para compor a mesa a Márcia do Compir de Araucária e o Alan do Compir de Curitiba. Estão presentes? Queria aproveitar também, claro, isso pode vir como uma proposta à tarde, mas eu queria registrar, assim, a gente tem uma coisa muito triste acontecendo no país e já vem de algum tempo, que é o sequestro do orçamento público, né, com essas emendas parlamentares. É um absurdo você pensar que o Ministério da Cultura tem um orçamento de menos de 5 bilhões, não é isso? A gente tem na mão dos deputados que não conseguem olhar para a cultura, e a gente pode falar isso porque a gente conhece as lideranças políticas dos nossos municípios, do Estado, eles não conseguem visualizar a cultura, não conseguem visualizar outras políticas públicas importantes e só conseguem pensar na utilização desse recurso, que eu acho que chega perto de 50 bilhões, né, na mão dos deputados. Eles só conseguem pensar em edifícios, só conseguem pensar em pavimento, só conseguem pensar na manutenção deles no poder, né? E eu não sei como que a gente poderia sensibilizar a sociedade mesmo, que não faz sentido. A gente não elege deputado, não elege senador para usar o orçamento, nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos. Quem paga imposto nesse país é pobre, gente, a classe trabalhadora. Eles decidem o que fazem com o nosso dinheiro, né? Mas já que a gente tem essa situação vergonhosa, absurda, talvez a gente pudesse pensar em alternativas para que eles consigam minimamente visualizar, né? A gente pode usar para patrimônio,
material e imaterial, a gente pode usar para complementação da PENAB. Como que a gente vai fazer com que eles enxerguem isso, enquanto a gente não consegue resgatar esse recurso sequestrado por uma classe política horrorosa que está aí dominando o país? Desculpa, gente. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Peço licença para chegar muito humildemente também. Saúdo também os meus mais velhos, os meus iguais, aqueles que virão também. Meu nome é Plena, eu estou na Comissão de Igualdade Racial da Assembleia Legislativa, cujo presidente dessa comissão é o deputado estadual Renato Freitas. Recebo com muita surpresa e felicidade também por essa mesa, mas como o próprio nome diz, estamos aqui numa escutatória. Eu, enquanto pessoa trabalhadora na Comissão de Igualdade Racial, estou aqui para ouvir e também para colocar a gente à disposição. Imagino que vocês tenham conhecimento da existência dessa comissão. Nosso trabalho é voltado principalmente para enfrentamento de situações de racismo, seja racismo religioso, racismo no ambiente escolar e outras formas de violência contra as pessoas negras, contra os povos e comunidades tradicionais. Novamente, me coloco à disposição também a Comissão de Igualdade Racial. Não tenho muito a dizer, e sim celebrar a existência dessa reunião, dessa escutatória, desse movimento, e estou aqui para ouvir e também para trabalhar por nós. É isso, muito obrigada. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença pros donos da casa. Peço licença para falar pros donos da casa. Peço licença para falar. Axé. Cumprimento então meus mestres e mestras, meus mais velhos, minhas mais velhas, também essa mesa. Eu sou a Cristina Oliveira, mas me chamam de Cris Oliveira, assim que eu gosto de ser chamada. Atualmente estou no departamento da Igualdade Racial da Prefeitura de Curitiba. E eu fiz um textinho, gente, porque eu fico emocionada. Com muita honra, que eu estou aqui hoje representando a secretária Marli Teixeira neste importante encontro de diálogo, escuta, e fortalecimento da cultura popular e de religiosidade e de povos de terreiro. A Secretaria da Mulher, Igualdade Étnico-Racial e Diversidade reafirma o seu compromisso com a promoção da igualdade racial, o respeito à diversidade religiosa e o reconhecimento das tradições afro-brasileiras, como parte fundamental da nossa história, da nossa identidade e da construção de uma sociedade mais justa. Sabemos que os espaços de diálogo como estes são fundamentais para o enfrentamento do racismo estrutural e religioso e para a valorização dos saberes e práticas ancestrais que resistem, ensinam e nos inspiram todos os dias. Agradeço a oportunidade de estar presente, de escutar e de somar com todos vocês. Vamos nessa construção de políticas públicas que respeitem, que acolham e fortaleçam as religiões, os povos de terreiro, os povos ciganos, os povos indígenas e as culturas populares. Muito obrigada. Axé. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes, com licença. Sou Léo Moita, do Comitê de Cultura do Paraná, agradecido pelo convite de estar aqui na mesa.
e dizer que o comitê está à disposição dos povos de terreiro. A gente tem uma ação no comitê, eu integro o comitê desde fevereiro deste ano, que é justamente um escritório de projetos, para a gente ajudar as pessoas a entender, a decifrar o edital e fazer a sua inscrição e pleitear uma verba aí, né, da cultura em várias instâncias de edital, tanto federal, municipal e estadual. Então a gente faz essa ação quase de acessibilidade linguística, porque são termos que às vezes a gente fica em dúvida também, e aí um produtor vai perguntando para o outro como é que você entendeu isso também. Então a gente faz esse movimento, a gente já teve alguns bate-papos com povos de terreiro ali, coordenado pela Maria Tunes, e também recentemente fizemos um atendimento de um terreiro para inscrição como ponto de cultura agora da Fundação Cultural de Curitiba. Então fica o convite, tem o Instagram do Comitê de Cultura do Paraná. Nesse momento a gente está divulgando a caravana Pactos pela Cultura, que a gente está no litoral e posteriormente região metropolitana, que a gente está sensibilizando o poder público e sociedade civil, fazedores e fazedoras de cultura, para a gente ver como é que essa Aldir Blanc pode vir a chegar mais na gente, a ter um acesso mais real, e que a gente tenha o dinheiro na mão para poder fazer a nossa arte, a nossa cultura. Então, um bom dia, bom trabalho a todos e a todas, e muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Peço licença aos meus antepassados, peço licença ao futuro desse país, aos que vão ainda chegar, peço licença aos que são de religião e aos que não são. Eu sou Márcia Reis, eu sou pedagoga da Rede Municipal de Araucária. Nesse momento estou compondo a presidência do COMPIR. Então a gente vem se somar, vem escutar. Acabamos de sair de uma conferência municipal há poucos dias. Então a cultura dos povos tradicionais é muito importante, inclusive na cidade de Araucária. A gente fala Araucária, as pessoas pensam só nos europeus, mas nós já subimos bastante a porcentagem do IBGE, já estamos com mais de 30% de população negra. Isso faz com que a gente traga à sociedade de Araucária que nossos corpos estão lá, precisam ser vistos. E a cultura lá é bastante forte nas periferias por conta dos movimentos hip-hops. Tem vários. Os terreiros também temos que fazer um mapeamento, temos algumas tarefas de casa que, ouvindo vocês, eu não vou poder ficar à tarde, ouvindo até onde eu conseguir e até onde eu conseguir entender, a gente precisa se somar, porque a nossa história de povos negros, ela é circular, né? Ela é coletiva, ela faz parte de um do outro, né? Um precisa do outro. Nós não temos como construir nada nesse país sem que sejamos unidos por uma única causa. E a causa que nos une no Brasil hoje, e que tem que perpassar as ações em todos os municípios, os 399 municípios do Paraná, pelo menos, porque aqui no Paraná, pelo menos o que a gente tem escutado das pessoas que não são de Curitiba, e eu sou, é que quando elas chegam aqui, elas conhecem o racismo. Isso me deixa muito triste, porque quando eles chegam aqui, vou repetir, é que eles conhecem o racismo. E aí a gente tem uma tarefa muito grande, né? Porque nós temos que fazer a manutenção dessas pessoas aqui no Paraná. E não é fácil, né? Num estado frio como esse, que hoje está 16 graus, né, gente? Tá calor. Mas convencer a Fernanda, que está de pantufa ali, que o frio passa, o frio vai passar, mas que os nossos corações são quentes e aquecidos para discutir, para combater, para preservar, mas que sozinhos nós não vamos conseguir fazer nada. Todos juntos por uma única causa,
elevar e fortalecer a ancestralidade negra dos povos tradicionais desse país. Muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Alan, sou vice-presidente do Conselho Municipal de Políticas Étnico-Raciais do município de Curitiba. Fui pego de surpresa pela companhia aqui. Gostaria de pedir licença aos meus antepassados e às minhas descendências. Dizer que vai ser um dia muito produtivo, né? Espero que todos nós consigamos falar, ser ouvidos e ouvir também. E é isso. Bom dia a todos. Muito obrigada. Conto com a presença de vocês, se não der, né, mãe, à tarde, com todos vocês à tarde, para a gente continuar esse diálogo. Obrigada pelas suas falas importantes, deixar um registro aqui para que a gente entenda como que tudo vem acontecendo. Muito obrigada.